E agora, como prometido aí, nós temos um debate sobre o relatório da Comissão da Verdade. Ele foi divulgado na semana passada e apontou 377 responsáveis por crimes de tortura na ditadura militar, incluindo praticamente não, todos os ex-presidentes da época. Inclusive o Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente aí pós-golpe, e até pré-AI-5, né, onde a repressão efetivamente ficou mais dura, até o Figueiredo. O documento foi alvo de críticas por pedir a revogação parcial da lei da anistia e principalmente por omitir os crimes cometidos por guerrilheiros. Então eu fui ler aqui o decreto que criou a Comissão da Verdade para saber qual era o objetivo. E o decreto diz que o objetivo da comissão é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado, ou seja, durante a ditadura. Então, portanto, a Comissão da Verdade tinha por objetivo examinar e esclarecer graves violações de direitos humanos praticados durante a ditadura, a fim de efetivar o direito à memória e à veracidade histórica e promover a reconciliação nacional. Bom, então nós convidamos aqui o vereador César Maia, que não gostou do resultado. Ele que foi preso político e exilado na ditadura militar. E o presidente da Comissão Estadual da Verdade, o Adi Damus. Vereador César Maia, bom dia. Bom dia, Otávio. Muito obrigado pelo convite. Acho que é um momento importante da gente reforçar aquilo que é o mais importante dessa transição, que é a democracia. A minha preocupação única é essa, é que nada possa macular essa democracia que é uma flor tênue e tem poucos anos aqui no Brasil e precisa ser afiançada, reforçada, intensificada. Sem dúvida. Por isso que o senhor foi convidado para fazer críticas a esse relatório, por ser preso político, exilado e por ser, assim, fruto da democracia. Ou seja, a vida política do César Maia, efetivamente, ela foi feita sempre às luzes da democracia. E convidamos também o presidente da Comissão Estadual da Verdade, o Adi Damus. O Adi, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, vereador César Maia. Bom dia, Adi. Eu vou começar com o vereador perguntando o seguinte: por que na sua opinião, o relatório da Comissão da Verdade não cumpriu essa finalidade? Olha, Otávio, ele cumpriu a finalidade naquilo que era o foco dele. Os crimes contra a humanidade, mortes, torturas, desaparecimento de tantos brasileiros. Eu acho que aí ele foi muito bem. A minha crítica é quando ele sai desse foco e tenta ampliar. Essa comissão não é feita para discutir a história política do Brasil. Por exemplo, incluir, por exemplo, o presidente Castelo Branco. O livro, com a trilogia, né, do Hélio Gaspari, falava da ditadura envergonhada nesse período. Castelo Branco, ele foi reeleito com votos de Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek, o seu vice-presidente era Zé Maria Alckmin. O Castelo Branco nada teve que ver com tortura. Na verdade, o período de tortura, isso eu vivi. Fui preso antes do AI-5 e fiquei depois do AI-5 um período ainda, né? O período de tortura, de crime contra os direitos humanos, morte, desaparecimentos, eu vivi, foi exatamente o período do AI-5. AI-5 esse que é extinto por ato do presidente Geisel. Então tem que ter muito cuidado. Todo o processo de democratização, eu participei como segundo time, ainda durante a discussão da emenda constitucional número 11, quando era presidente do Senado, Petrônio Portela, de outubro de 78, e ali se desenhou o processo de democratização, com a participação dos setores, vamos dizer, dos setores leves do período militar, ou tendentes à democratização, e da oposição. Se desenhou essa emenda constitucional número 11 e dá o roteiro da democratização. Depois, em função dela, em agosto de 79, vem a lei da anistia. Enfim, isso é um processo. Para que incluir o período 79 e 88? Todos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, afetaram direitos humanos, depois da lei de anistia, eles têm que ser processados, julgados e presos.
porque eles já não estão mais cobertos pela lei da anistia, que trata dos crimes anteriores, que vem de 46 até 60, até 70, até a lei da anistia, 79. Então, quando se amplia demais, se dá argumento para os torturadores. Eu tenho recebido e-mails, eu tenho ouvido que torturadores dizem, mas quem eu? Mas se o Castelo Branco foi incluído, se o Geisel foi incluído, eu estou igualzinho a eles. Não estão, não. Eles são torturadores. Essa expansão, ela tem duas consequências. A primeira é que ela não leva em conta as razões do processo de democratização e as decisões constitucionais consensuais que nos incluíram os que foram presos, torturados, incluíram a oposição e nos levaram à democratização. Então, esse é um problema. O segundo problema é esse, dar discurso àqueles que torturaram, usando aqueles que não praticaram essas ações, mas que pode estar no quadro da direita conservador, do golpe de Estado, mas não estão no quadro dos crimes contra a humanidade. Então, quando você abre demais, você pode machucar, dar pretextos aos que não são democráticos e dar pretextos de justificativa àqueles que são efetivamente torturadores.